Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar os 5 erros absurdos ao se investir em fundos imobiliários. Esses 5 erros, na grande maioria das vezes, são cometidos por investidores iniciantes. Então, se você não quer perder dinheiro investindo em fundos imobiliários, fica comigo até o final. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Douglas Moreira, você está no canal Ajuste Suas Finanças e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 5 erros absurdos que todos os iniciantes cometem ao investir em fundos imobiliários. Eu mesmo já cometi alguns deles e eu vou mostrar tudinho aqui para você poder aproveitar as melhores oportunidades nesse tipo de investimento. Mas se você já gostou da ideia desse vídeo e é novo por aqui, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que mais pessoas que estão começando a investir agora saibam o que fazer ao investir em fundos imobiliários. O erro número 5 é investir e só depois de colocar o dinheiro em um determinado fundo imobiliário fazer as devidas análises. Isso pode parecer um pouco bizarro, mas muitas pessoas cometem esse erro. Só depois que já colocou o dinheiro no fundo, passam a analisar e entender melhor como aquele fundo funciona. Mas aí depois que a pessoa já cometeu esse grave erro, não adianta muita coisa. Nesse momento, você pode acabar perdendo dinheiro ou passar a entender que aquele fundo não era o ideal para você naquele momento. Esse não é um dos erros que eu cometi quando estava começando, porém, vários alunos meus já cometeram esse erro e ficaram completamente arrependidos depois. Isso porque esqueceram de analisar a vacância, quem eram os inquilinos, a quantidade deles, se o fundo era diversificado ou não, dentre outras análises que são fundamentais para escolher bons fundos imobiliários. Então, se você não quer perder dinheiro com fundos e quer fazer boas escolhas nesse mercado, analise com critério todos os fundos imobiliários que você pretende incluir na sua carteira de investimento. O erro número 4 é escolher fundos imobiliários que são monoativo e monoinquilinos. Não que esse tipo de fundo seja um fundo ruim, porém os riscos envolvidos nesse tipo de fundo são muito maiores. Isso porque quando um fundo imobiliário possui apenas um ativo e possui apenas um inquilino, caso esse inquilino atrase o aluguel ou venha quebrar ou parar as suas atividades, o caixa do fundo imobiliário será diretamente impactado. Com isso, os dividendos podem deixar de ser depositados na sua conta ou até mesmo o fundo imobiliário venha a se extinguir. E como a proposta dos fundos imobiliários é gerar renda através dos aluguéis, você precisa ficar atento a isso, sobretudo se está começando ou se tem pouco capital investido em fundos imobiliários. Neste caso, a melhor opção é escolher fundos que são multiativo e multi-inquilinos. Quando você faz isso, você está diversificando a sua carteira de investimentos e reduzindo o risco de se investir em fundos imobiliários. É preciso ficar atento também aos fundos que são multiativos e monoinquilinos, como é o caso do fundo RBED11. Esse fundo é um fundo educacional que tem 5 ativos em 3 estados diferentes. Num primeiro momento, você pode imaginar que ele é um fundo diversificado. No entanto, o locatário desses imóveis é apenas uma instituição educacional. E caso essa instituição venha a ter problemas na sua atividade ou até mesmo a quebrar, esse fundo seria diretamente impactado. Então perceba que os riscos envolvidos em se investir em fundos imobiliários monoativo e monoinquilinos e fundos multiativos e monoinquilino são muito grandes. E é por isso que você deve analisar com cuidado os fundos que pretende investir e não cometer esse erro. O erro número 3 que os investidores iniciantes cometem ao investir em fundos imobiliários é não analisar o histórico de dividendos. O que acontece na grande maioria das vezes é que os investidores simplesmente listam ali os fundos imobiliários que pagam mais dividendos e já saem comprando esse tipo de cota, sem analisar o histórico, para ver se esse tipo de distribuição é constante e perene no decorrer do tempo. E isso é um erro muito grande também, porque muitas vezes o fundo pode estar pagando um dividend yield alto por estar mantendo a renda mínima garantida, para atrair mais investidores. Ou se for o caso de um fundo de desenvolvimento, pode ter ocorrido uma venda de alguma propriedade e esse dividend yield tem aumentado. Isso pode ser uma cilada para você. O legal de se investir em fundos imobiliários é ter aquela renda recorrente através dos aluguéis dos fundos e não ter rendas esporádicas vindas desses fundos imobiliários. Então, quando você não analisa o histórico de dividendos, pode acabar comprando uma coisa que não vai te dar essa previsibilidade nos recebíveis, que é o motivo principal para se investir em fundos imobiliários. Então, o que você deve fazer nesse caso?
analisar o histórico de dividendos do fundo e ver se ele distribui dividendos com regularidade, seguindo uma certa previsibilidade na entrega desses dividendos. Agora me fala uma coisa, você já investe em fundos imobiliários? Em quais fundos você investe? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe um dia eu faço uma análise desse fundo para você. O erro número 2 que os investidores mais cometem ao investir em fundos imobiliários é não analisar o preço sobre valor patrimonial. Essa, sem dúvida, é uma análise primordial que você deve fazer ao escolher cotas de fundos imobiliários para investir. E se você não faz isso, pode estar comprando fundos caros demais ou baratos demais que tenham problema. Para fazer uma boa análise do preço sobre valor patrimonial, imagine uma linha, onde o centro da linha seja o preço ideal desse fundo. O critério que eu utilizo para analisar o preço ideal de um fundo é o seguinte: todos os fundos imobiliários que têm um preço sobre valor patrimonial abaixo de 0,8, num primeiro momento são desconsiderados. Da mesma forma, os fundos que têm o preço sobre valor patrimonial acima de 1,10 também, num primeiro momento, são desconsiderados. Não que esses fundos sejam ruins. No entanto, se você está começando a investir em fundos imobiliários agora, esse tipo de fundo que ficou fora da análise são fundos que demandam uma análise mais criteriosa, que podem esconder perigos para você que está começando. E no caso, nem analisar essa métrica é muito perigoso para você. E é um erro grande também. Então o que você deve fazer é seguir essa regrinha e com certeza você já vai eliminar fundos que são perigosos para você investir nesse momento. E agora o erro mais absurdo e que todas as pessoas já cometeram ou cometem para escolher fundos imobiliários, que é olhar apenas a rentabilidade e considerar apenas o dividend yield mais alto para escolher uma cota de fundo. Esse erro é o mais comum, afinal, quem não quer ganhar mais com seus investimentos? No entanto, o dividend yield esconde um perigo, uma vez que ele é a relação entre o total de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço da cota. Sabendo disso, toda vez que o preço da cota cai, o dividend yield sobe. E se você não sabe, quando o preço de um ativo cai no mercado, é porque o mercado entende que existe um risco maior naquele ativo. E é por isso que olhar apenas o dividend yield é muito perigoso, porque muitas vezes aquele ativo pode estar se deteriorando e elevando o valor do dividend yield. E é por isso que você deve considerar o histórico do dividendo e ver se aquele dividend yield é normal ou teve apenas uma alta repentina. Um outro ponto importante é que muitas pessoas fazem análises de fundos imobiliários desconsiderando os setores e olhando apenas o dividend yield. Você não pode confundir banana com laranja. Como você vai analisar um fundo do segmento de shoppings e comparar o dividendo com o segmento de logística? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os segmentos são diferentes e os mercados também. Por exemplo, nessa crise sanitária que estamos vivendo, o setor de shopping sofreu muito mais do que o setor de logística, por exemplo. E comparar os dividendos desses dois setores não é uma atitude ideal a se tomar. E é por isso que eu defendo o uso de um método para tomar as melhores decisões e escolher os melhores fundos imobiliários na bolsa. Porque quando você tem um passo a passo definido, as chances de tomar decisões erradas e perder dinheiro são muito menores. E caso você queira saber mais sobre o método que eu utilizo para escolher os melhores fundos da bolsa, sobretudo se você é iniciante, eu convido você a participar da Semana dos Fundos Imobiliários, que vão acontecer nos dias 12, 13 e 14 de julho aqui no YouTube. Caso você queira participar, basta você clicar aqui no link que tem da descrição e no comentário fixado. Nessas 3 aulas eu vou mostrar todo o passo a passo para você começar a investir em fundos imobiliários com segurança e escolher os melhores fundos para você. Então clica aqui embaixo, faz a sua inscrição, porque vai ser demais esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo, porque trem bom é saber.